Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje, para variar um pouco, uma ótima notícia. O fato é que dados recém-divulgados mostram que Lula conseguiu o que parecia impossível: o controle das forças de segurança no país que estavam controladas por Bolsonaro, inclusive após a derrota dele nas urnas e a posse do presidente Lula. Tudo isso se traduziu no 8 de janeiro, com a tentativa de golpe, a intentona golpista, que fracassou, e Lula, através dos números que você vai ver agora, parece ter realmente conseguido dobrar as forças de segurança militares e policiais para que sejam legalistas, pelo menos por enquanto. Nada, evidentemente, está definitivamente resolvido no país. Tudo depende do desempenho deste governo, porque pelo menos conseguir as condições iniciais para trabalhar, Lula conseguiu. Agora vamos ter que tentar fazer com que a situação no Congresso Nacional continue mais ou menos sob controle. O Congresso assume na quarta-feira e dali em diante vai ter que ser construída a recuperação, a reedificação desse país. Então, o que acontece é que hoje vem a público uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra que, apesar de uma parcela importante das forças militares policiais do país, há uma maioria sólida que vê como deve ser vista essa questão da institucionalidade, essa instituição democrática do país. Essas forças de segurança, essas polícias, veem que o Brasil precisa ter direito a que o governo que elegeu assuma e governe, e que os atos golpistas, as ideias dos golpistas, a pretensão deles de impedir que esse governo prosseguisse, o governo que o país escolheu em maioria nas urnas, não importa se foi uma maioria maior ou uma maioria menor, maioria é maioria, e as regras do jogo dizem que quem tiver a maioria dos votos governa. E isso está sendo reconhecido agora pelas forças de segurança após um começo de ano tumultuado com a tentativa de golpe que todos nós sabíamos que viria. Então, o Fórum de Segurança brasileira acaba de detectar que 40% das polícias militares, Polícia Federal, Polícia Civil, bombeiros, todas essas forças de segurança, 40% dão razão à causa golpista de 8 de janeiro, de impedir o Lula de governar, mas não concordam com a depredação, não é? Não concordam com a depredação dos palácios, dos três poderes, mas dizem que os golpistas estavam certos em querer impedir o Lula de governar. Porém, o outro lado, se esse lado é preocupante, o outro lado é um lado que acaba se mostrando como uma vitória, porque uma maioria sólida de 60%, números arredondados que eu estou dando, uma maioria sólida de 60% acha que os militares devem apoiar a instituição e a continuidade do governo Lula e tiram a razão dos golpistas de 8 de janeiro. O que é que significa isso?
que não há apoio nas forças de segurança do país para uma intentona golpista, para tentar anular as regras do jogo. Essa situação também se reproduziu no Congresso Nacional. Note-se que a coalizão de esquerda do Lula e os partidos de esquerda que não estavam nessa coalizão, nessa federação, que também são de esquerda, todos esses partidos de esquerda juntos, eles conseguiram obter menos de um quarto do Congresso, não é? Na verdade, é um pouco menos de um quarto do Congresso, e esse é um dado assim um pouco preocupante. São em torno de 130 deputados, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pode haver algumas mudanças ainda, negociação, mudança de partido, tal, mas na verdade a esquerda não tem potencial suficiente. Estimava-se que poderia conseguir aí alguma coisa em torno de 200 parlamentares, foi bem longe disso. Isso se deve à polarização e à quantidade muito grande de dinheiro que o Bolsonaro jogou na eleição desse ano e que se traduziu com mais força nos estados e municípios, porque as campanhas legislativas da direita são sempre campanhas muito mais ricas do que as campanhas de esquerda. E, na verdade, em eleição para o legislativo nesse país, ao menos para o legislativo, o que manda é o dinheiro. Para o poder executivo, não. Para eleger prefeito, para eleger governador, para eleger presidente, é possível até um candidato com pouco dinheiro, com pouca verba de campanha, conseguir chegar muito forte na eleição. Mas o varejo é diferente, não é? E com isso o Lula ele tem uma dificuldade muito grande, porque é uma maioria muito sólida de direita, uma maioria de, vamos dizer, mais de 70% do Congresso Nacional é de direita. Porém, o Lula, com as habilidades dele de negociador, ele consegue a maioria, mais de 300 deputados que apoiam o governo, assim, mas são partidos que não são tão confiáveis, né? Você tem o PSD, né? Você tem a União Brasil, partidos que inclusive têm bolsonaristas lá dentro, mas que em maioria, em tese, apoiariam o governo. É uma engenharia que o Lula conseguiu, utilizando, claro, a força de presidente da República, mas conseguiu. Já tem aí uma previsão de que pelo menos paralisado o governo não vai estar. Aí isso vai se resolver no dia a dia. Agora, nas forças de segurança é que a situação era muito ruim, ao ponto de que até alguns dias atrás o Lula dizia que o Bolsonaro controlava as forças de segurança no país. Agora, isso acaba mudando na medida em que sai essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que você vai ver agora, e aqui então eu passo para esses dados. Vamos lá. Aqui nós temos a pesquisa, um dado obtido alguns dias atrás, no dia 23, quando o Lula disse que o Bolsonaro conseguiu a maioria das forças militares e policiais no país. Durante a fala com a imprensa, o Lula disse que o novo comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, pensa exatamente como ele, e essa foi a primeira vitória de Lula. Aliás, isso já era previsível. Em 6 de janeiro, 2 dias antes dos atos golpistas, matéria da BBC News do Brasil, que é um órgão de extrema confiabilidade, diz que o Lula não tinha força para enfrentar questões militares, segundo o estudo do historiador Carlos Rico, que é um estudioso da ditadura militar, e considera que é compreensível a opção de Lula de adotar uma postura conciliadora com as Forças Armadas, mas o Lula decidiu, não é, ter uma atitude dura de demitir o comandante do Exército e de impor a sua autoridade, e isso deu certo. O fato é que isso deu certo.
aqui uma matéria do Estadão que diz que com Tomás Paiva, não é, o ministro do Exército, e também o almirante Olsen e o general Damasceno, Lula fecha o cerco legalista nas Forças Armadas. O o Tomás, no Haiti em 2007, quando comandava o batalhão brasileiro MINUSTAH, a Força de Paz do Brasil na ONU, estava com um baita curativo na mão. No início foi só um corte à toa, com folha de papel afiada, mas ele descia de tanque, jipe e cumprimentava a garotada com soquinhos. Oi, cara, tal. Um militar muito popular nas Forças Armadas, era considerado o segundo, depois do tal Arruda, na linha sucessória do Exército, e esse general é completamente legalista, bradou em discurso contra o golpismo e colocou o Exército sob controle. Ele já obteve essa vitória e dali em diante o Lula conseguiu também, com os comandantes da Marinha e da Aeronáutica, fechar esse cerco. Então aí já é uma tomada de controle das Forças Armadas, pelo menos de forma a não termos uma possibilidade de golpe todo dia. Claro que tudo, como eu disse, também no Congresso, também nas Forças Armadas, o Lula vai ter uma missão muito difícil pela frente. E agora sai hoje a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz que para 62% dos agentes de segurança, as Forças Armadas estão contaminadas pela política. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ouviu agentes das polícias civil, militar, científica e federal, além de guardas municipais e bombeiros de todo o país. A maioria dos agentes de segurança considera que as forças de segurança pública estão contaminadas pelo discurso político e partidário e isso atrapalha suas atividades fim. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta segunda-feira, 63% dos servidores das polícias civil, militar, científica, federal, além de guardas municipais e bombeiros de todo o país, concordam que as Forças Armadas estão contaminadas pelo golpismo. E conforme o levantamento do FBSP, outros 31% dos entrevistados discordam disso, porque estão aí de um lado meio golpista mesmo, discordam de que haja influência golpista nas Forças Armadas. E 2,7% disseram não ter opinião. A pesquisa também perguntou se os agentes de segurança pública de todo o país concordam ou não com a pauta extremista do 8 de janeiro, quando os apoiadores radicais de Bolsonaro que tentaram derrubar o governo Lula, que então mal havia começado. Os entrevistados foram questionados se a depredação de prédios públicos promovida pelos golpistas é condenável, mas com motivação legítima. Para mais ou menos 40% deles, não é? São 39,9% dos agentes de segurança, a resposta foi sim. E 20% foi sim, foram concordar total, parcialmente com a causa de derrubar o governo, mas discordaram só da depredação. Outros 51% disseram discordar parcialmente ou totalmente que a pauta dos invasores do Palácio do Planalto fosse legítima. Então é uma sólida maioria, a qual se soma 4,9% dos agentes preferiram não responder e 3,8% disseram não ter opinião formada a respeito do assunto, mas não apoiaram os golpistas, o que significa aí alguma coisa de 60%. Mas ainda assim, uma maioria de 51% é totalmente contrária à minoria de 39% que apoia essa posição dos golpistas. O que é que significa isso? Significa que está tudo bem? Não. Infelizmente não significa que está tudo bem, mas significa que o Lula começa a governar o país de fato a partir desta quinta-feira, com o Congresso Nacional tomando posse.
E ele consegue chegar a este momento em que agora a coisa vai esquentar, porque realmente a oposição vai começar a agir, não é? E a oposição chega com força para agir, mas vai encontrar a barreira que o Lula vem construindo desde 30 de outubro do ano passado, uma barreira ao golpismo, uma barreira à tentativa de inviabilizar o governo do país, prejudicando assim a grande maioria dos brasileiros, inclusive você que está assistindo a esse programa, seja você lulista, bolsonarista, cirista, seja lá de que opinião política você for, quando se tenta atrapalhar o governo do país, isso vai atrapalhar a sua vida. O Lula conseguiu contornar isso e esse é um momento de comemoração, porque a situação que o Lula chegou ao poder foi uma situação muito difícil, de forte polarização no país e de uma inferioridade numérica muito grande no poder legislativo, que, como todos nós sabemos, tem condições de derrubar qualquer governo, assim como fez com Dilma Rousseff. O Lula construiu uma base, essa base vai ter que ser trabalhada todo dia e conseguiu domar uma força que parecia incontrolável e que também tem o poder de melar o jogo, que são as forças de segurança e as forças armadas. Então, meus amigos, minhas amigas, o Brasil está apenas com uma boa chance de mudar tudo isso e de se tornar um país civilizado e um país com um futuro promissor. Mas tudo isso vai depender de nós, de darmos apoio a esse governo, porque a missão vai ser muito difícil, não vai ser fácil enfrentar tudo isso durante 4 anos e os problemas vão surgir. Então, esperemos esses problemas de pé, de cabeça erguida e com foco no que interessa: fazer o país chegar a 2026 democratizado e humano, decente e com olhos naqueles que mais precisam, que é isso que está atravancando o processo de crescimento e de civilização do país. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.